Boa tarde, pessoal. Maravilha. Oi, boa tarde. Ei, motivação, Dimas. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Maravilha. Fazer uma live surpresa. Esses dias eu ando muito atarefada, sem tempo de fazer uma live, mas hoje eu tirei um tempinho para fazer uma live com vocês e para vocês. Com um assunto que eu adoro, que eu amo, que estão passando informações maravilhosas para vocês, que me acompanham, para quem não acompanha, para aprender sobre esse assunto, da lei do desdobramento do espaço e do tempo, do Jean-Pierre Garnier Mallet, que fala sobre o duplo quântico. Seja bem-vinda, Dimas, Daniel, seja bem-vinda, Neide. Legal, gente. Qual que é o assunto de hoje? Um pensamento fabrica em outro tempo as consequências desse pensamento. Eu quero passar um pouquinho para vocês o poder que tem o nosso pensamento. Dentro desse conhecimento da lei do desdobramento do tempo, está muito claro o poder que tem os nossos pensamentos. Aí você fala para mim, mas e por que eu penso positivo com alguma situação e não consigo receber? Tem gente que coloca abaixo dos meus vídeos, e por que eu penso em ganhar na Mega Sena e não ganho? Por que eu penso em ficar rico que não fico? Vou explicar para vocês aqui um pouquinho disso, tá? Um pouquinho desse assunto, tá bom? Olha só. Quando a gente tem um pensamento, por exemplo, você pensou hoje, você tem 40 dias pela frente, 40 dias para você atualizar esse pensamento. O que é atualizar? Seria vivê-lo. Você ou qualquer outra pessoa ou várias pessoas que estiver em ressonância com o mesmo pensamento seu, que pensa semelhante a você. Entendeu? Quando você tem um pensamento hoje, vamos supor que você está pensando em algo assim, que você quer hoje. Você fez uma visualização com algo que você quer. Você pensou hoje. Você tem 40 dias para você atualizá-lo, ou qualquer outra pessoa, ou várias pessoas que estejam em ressonância, com esse mesmo pensamento semelhante, igual você, vai vivê-lo. Entende? E olha só, um pensamento fabrica em outro tempo as consequências desse pensamento. Quando a gente tem um pensamento, instantaneamente você já fabricou no futuro a resposta, as consequências desse pensamento. Porém, você tem esse tempo de 40 dias. Isso é uma segurança para nós. Imagina se a gente tivesse todos os pensamentos que a gente tem fosse atualizado ou vivenciado assim, sequentemente, ou assim, rápido. Imagina quanta besteira que a gente não ia viver. Então, a gente tem um período de 40 dias pela frente. Você pode vivê-lo como qualquer outra pessoa no planeta. E o que é isso? Um pensamento fabricado, você em outro tempo, você fabrica as consequências dele. Um pensamento fabrica em outro tempo as consequências deste pensamento. Você percebeu que os pensamentos vêm, mas ele está fabricando em outro tempo, em outra realidade, as consequências dele. Você está acessando outra realidade. Quando você tem um pensamento, você está acessando outra realidade de tempo e espaço para esse pensamento se manifestar. Quando a gente tem o pensamento, instantaneamente, isso é estudo científico, tá, gente? Não sou eu que estou inventando isso. Instantaneamente, você já acessou a resposta desse pensamento, as consequências deles no futuro. Porém, você tem esses 40 dias para você vivê-lo, ou qualquer outra pessoa. Entendeu?
E os pensamentos, eles são informações vindas do futuro. Não sei se vocês sabem, dentro da física quântica, fala que a gente influencia e a gente é influenciado. Então, através dos pensamentos, você influencia a sua realidade e você é influenciado por tudo à sua volta. Então, pensamentos, eles são informações vindas de outro espaço-tempo, e enviado por outros seres. Ele fala, o Jean-Pierre fala que é seres do futuro, aonde estão os nossos desejos, todos os nossos potenciais que são criados. O que é potenciais? São pensamentos que têm potencial de realização, de manifestação. Os nossos potenciais, eles estão todos arquivados no futuro, em portais zodiacais. E no futuro, tem esses seres que nos manipulam através dos nossos desejos, desses nossos pensamentos, desses nossos potenciais. Porém, para você não ser manipulado por esses seres, você tem que estar em conexão e uma relação íntima com o seu duplo quântico. Entende? Então, quando a gente tem um pensamento, você está acessando outra realidade. É outra realidade no futuro, para que esse pensamento venha se manifestar na sua vida. Entendeu? E os pensamentos são informações vindas do futuro. Entende? E o nosso duplo, ele está no passado luminoso. E à noite ele vai no futuro buscar essas informações, selecionar essas informações para nós vivermos aqui no momento presente. E ele tem 40 dias para selecionar esses potenciais e trazer para a nossa experiência de vida no nosso dia a dia. Entende? Percebeu, gente? Todos, e nós estamos expostos a todos os potenciais que foram fabricados pela humanidade durante 25.920 anos. Ele fala, o Jean-Pierre fala que agora todos esses potenciais estão vindo à tona. As explosões solares, que até fala no Apocalipse, dos 7 selos do Apocalipse, ele fala das explosões, 7 explosões solares. Elas facilitam agora, no final do desdobramento do tempo de 25.920 anos, esses portais zodiacais estão sendo abertos e esses potenciais estão vindo à tona. Por isso, gente, desde 1989, ele fala que desde 1989, toda a humanidade estão expostas a todos os potenciais que foram criados. Por exemplo, é como se fosse arquivos de informações que estavam guardados, estavam arquivados e fechados. O que acontece? Agora abriu-se esses portais e eles estão sendo expostos para nós. E assim como se a gente tem que resolver. Nós temos que resolver isso. Por exemplo, vamos lá, um assunto muito polêmico, se eu falar aqui pode até cair a minha live, do que está havendo por aí, muito debate sobre pedofilia. O que está acontecendo? Esses potenciais que foram fabricados pela humanidade é como se fosse a parte mais podre da humanidade, que o povo assim pensou a parte mais ruim, que estavam tudo escondidinho, faziam tudo escondidinho. O que acontece? Agora estão sendo expostos para nós resolvermos esse assunto. Resolvermos. A gente está indo de frente. Oi, Miriam, linda. Tudo bem? Boa tarde, lindona. Tudo bem? Ai, você é maravilhosa também, viu, lindona? Boa tarde, seja bem-vinda. Então, esse assunto, ele está vindo à tona para nós. Assim, é como se a gente vai de frente com isso para ser resolvido. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês, mas tem muitos outros assuntos polêmicos que estão expostos mundialmente. Para quê, gente? Porque pode ver que é o coletivo, muitas coisas sendo debatidas no coletivo.
Esses assuntos estão vindo à tona para ser resolvidos. Eles estavam ocultos, as pessoas faziam em oculto e pensavam em oculto, mas agora está vindo à tona. Tem até uma frase bíblica que é interessante, que fala assim, que tudo que é feito em oculto será colocado no telhado. Então, agora, gente, nesse final dos tempos que fala, nós estamos realmente dentro da era apocalíptica, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. A gente está dentro dos acontecimentos apocalípticos. Então, tudo que estava oculto, a parte até mais podre da humanidade está vindo à tona. Para quê? Por que isso? Para quê? É colocado diante de nós para que isso seja resolvido. Seja resolvido. De alguma forma, esses potenciais, eles têm que ser eliminados. Porque eles não vão passar para a próxima era. Não cabe na próxima era, que é a era de luz, de amor, de benevolência com o próximo. Não tem como. Então, de alguma forma, isso tem que ser eliminado. Eliminado, exterminado, tirado do nosso caminho. E quem faz isso por nós? Quem faz isso por nós, gente? Nós criamos esses potenciais, toda a humanidade, mas quem faz essa limpeza, tira do nosso caminho e conserta isso tanto na nossa vivência, quanto na vivência planetária? Quem faz isso? O nosso duplo. O nosso duplo com a nossa permissão. Nós devemos permitir, dar liberdade para o nosso duplo fazer isso. Nós temos o livre-arbítrio de não se importar com as suas informações, com seus conselhos. Mas dentro desse estudo da lei do desdobramento do tempo, você aprende como você entra em contato com o seu duplo para que ele tire do seu caminho esses potenciais, corrige esses potenciais, e quando corrige em você, está corrigindo no planeta. Então, faça uma análise, vocês que estão assistindo aqui, vocês que estão vendo esse vídeo, faça uma análise de tudo que está acontecendo no mundo. Assim, de polêmico. Como eu dei esse exemplo aqui, que eu falei assim, até meio por cima, porque pode até cair a live sobre esse assunto, apesar que agora está abertamente sobre isso, tá? Está um debate aberto sobre esse assunto. Para vocês perceberem, potenciais maléficos, funestos, que foram criados pela humanidade, tudo está vindo à tona agora. É como se abrisse portais, gente, onde estava arquivado coisas ruins. Por isso que fala, as pessoas que leem o Apocalipse esperam a pior parte do Apocalipse. Por causa disso. Porque o que é mais funesto e maléfico da humanidade está vindo à tona agora. Mas por que isso tem que vir à tona? Para ser consertado. E pode ser consertado por nós. Tá entendendo? Pode ser consertado por nós. Quem vai fazer isso é o nosso duplo, gente. O nosso duplo vai fazer isso. E vocês não têm ideia do poder que tem o pensamento de cada um de nós. Tudo que acontece no mundo, é através de energia de pensamento. Tudo, gente, tudo. Não estou falando de manifestação de riqueza, dessas coisas. É tudo que acontece no mundo, se é para o bem ou para o mal, é fabricação através do pensamento. É energia do pensamento. Eu sempre falo nas minhas lives, nas minhas aulas, que pensamento é energia em movimento. E o pensamento não morre. A pessoa pode morrer, mas o pensamento não morre. Aquilo que ela pensou, ele está reverberando. Ele continua reverberando. Para vocês, assim, entender melhor, por exemplo, vamos lá, as falas de Jesus. As falas de Jesus, o que Jesus ensinou. Gente, faz mais de 2000 anos. E o que Jesus falou continua reverberando pelo universo. Entende? Você está entendendo a relação do que é um poder de pensamento? Quando você pensa persistentemente em algo, a tendência é aquilo se manifestar. E eu sou prova disso, gente. Eu já provei isso daí, já fiz práticas, já fiz testes sobre isso.
E assim, para mim não tem dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Quando eu vejo algumas pessoas falar, ai, mas por que eu penso em ser rica, em ser próspera e abundante? Eu penso em saúde e eu não consigo ser. Não consigo ser isso. Porque você não entrou em ressonância com o próprio pensamento. Como é influência, você deseja isso, mas você está sendo influenciado, mas ao mesmo tempo você não entrou em ressonância com isso. Você não manifestou esse pensamento, mas só de você pensar, você já enviou esse pensamento, fabricou ele no futuro e milhares de pessoas pelo mundo entram em ressonância com ele e manifesta. Então, o pensamento não é só seu, é seu e do planeta inteiro. Entendeu? Quem estiver com um pensamento semelhante ao seu, vamos supor que você pensou hoje, tem 40 dias para que você possa experienciar e viver esse pensamento. É que é onde o Jean-Pierre fala, você pode atualizar este pensamento. Por isso que, aí se você pensar, ter um pensamento ruim, e imagina se isso manifestasse logo em seguida. Mas a gente tem esse tempo. É como se fosse uma fuga nossa. Se você tem um pensamento ruim de alguém, de alguma situação, gente, imagine você pensar, você ter medo, ou você pensar em acidente. Ou você ficar compartilhando vídeos catastróficos, por exemplo, assim, de acidente. Você está fabricando no futuro, não só seu, mas no coletivo essa informação. Vocês estão entendendo? Você está fabricando no futuro coletivo seu e no coletivo essa informação, para vocês terem uma ideia. Por isso que as coisas hoje em dia estão acontecendo muito rápido. Por quê? Por causa da informação que está sendo muito rápido, está passando muito, assim, muito rápido por causa da internet. E quanto mais pessoas entram em contato com a informação, mais rápida ela vem se manifestar. Porque, o pensamento, se você recebeu esse vídeo aqui agora, você está assistindo aqui agora, você está em ressonância com essa informação que eu estou passando para vocês. Você quer saber como funciona o pensamento. Então, você entrou em ressonância com esse pensamento. E aqui eu estou fabricando um potencial coletivo ao passar essa informação para vocês. Tá entendendo? Mas aqui é algo benevolente. Eu estou passando para você uma informação, falando para vocês, gente, o seu pensamento é poderoso. É poderoso. E você tem um duplo que vai no futuro, além do seu pensamento ser poderoso, você às vezes pensa muito, às vezes não, na maioria das vezes pensa muita bobagem, mas você tem um duplo que cuida de você, que vai no futuro e seleciona entre todos os potenciais que você fabricou o melhor para você. E ele faz isso todas as noites enquanto você está dormindo. Gente, isso é cientificamente comprovado, assim, através de cálculos matemáticos, rigorosamente estudado. Isso não é achismo, nem é dogmático, nem é misticismo, isso é ciência. Dentro da física quântica já está falando do poder do pensamento. E agora, com essa lei do desdobramento do tempo, do Jean-Pierre, assim, fechou. Além de tudo, ele mostra não só a parte material, mas também a parte espiritual. Que quando você não tem um pensamento bom, você também está estragando a sua vida espiritual. Para vocês terem uma ideia da potência que é esse conhecimento. Que ótimo, Ana, você está gostando, né? Muito enriquecedor isso, já ouvi informações sobre isso. Isso seria o anjo da guarda, em outras palavras. Ele fala que no grego antigo, o Jean-Pierre fala que no grego antigo, o duplo era chamado de Agnelos, ou anjo da guarda. Isso mesmo, anjo da guarda. Mas, assim, pelo estudo, é muito mais do que um anjo da guarda. Ele é a sua parte divina.
Nós temos duas naturezas, uma material e uma espiritual, uma divina. Então, é como se fosse dois corpos, a gente anda em dois corpos, um físico e um espiritual. Essa parte divina, nossa, é o nosso duplo. Seria como uma espécie de um anjo da guarda. Ele não gosta nem que fala duplo quântico, ele fala que não se encaixa nem duplo quântico. Assim, é a sua parte divina, é o ser divino, a sua parte, é a sua parcela divina. Entende? Já vivenciou isso, né? Então, esse ser divino, que é o seu duplo, ele seleciona. O Jean-Pierre fala que ele é o seu conselheiro, o seu guia. E o que acontece, gente? A gente não presta atenção nas suas informações, a gente não passa a informação correta para ele, a gente não recebe as suas informações que ele manda pra gente. A maioria das pessoas, quer dizer, a maioria, assim que eu falo, é 99,9%, porque poucas pessoas sabem disso aqui, desconhecem a sua existência. Nem sabe o porquê está aqui nessa terra. Nem sabe o porquê nasceu nesse planeta, o que está fazendo aqui. E vou falar para vocês, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Porque a causa da nossa encarnação, que nós nascemos aqui nesse exato momento, justamente para ter essa relação íntima com o nosso duplo, porque é ele que vai nos livrar das catástrofes apocalípticas, maléficas e funestas, para vocês terem uma ideia. É o nosso duplo que seleciona os futuros para nós. Imagina que potenciais fabricados no futuro são pensamentos. Aí dentro da psicologia e muitos estudos fala que a gente tem 60 a 70 mil pensamentos por dia. Vocês têm ideia do tanto de coisa ruim que nós estamos fabricando no futuro? Percebeu? Agora vamos somar 25.920 anos, aonde toda a humanidade estão fabricando esses potenciais e eles não foram desfeitos, eles estão arquivados e agora, no final do desdobramento do tempo, esses potenciais estão vindo à tona. É o que nós estamos experienciando. Entende? E é isso que o Jean-Pierre fala, que desde 1989, que foi a quarta explosão solar, que seria o quarto selo apocalíptico, esses portais onde estão arquivados esses potenciais, eles estão se abrindo, principalmente os portais do futuro, estão se abrindo e tudo o que está lá dentro está vindo à tona. É aí que entra o que eu falei para vocês, desse episódio, desse problema que está acontecendo no planeta, que não é só a nível Brasil, é a nível mundial. Sobre o quê? Gente, moléstia com crianças. Adultos se relacionando com criança, para vocês terem uma ideia. Entende? Então, percebam, façam uma reflexão e vocês vão perceber o poder do pensamento. Vou dar um exemplo aqui. Observe no seu dia a dia como você vê as pessoas, como você se vê e como você acha que as pessoas te veem. Do jeito que você vê as pessoas, o comportamento delas, do jeito que você observa, que você pensa que elas são, você está fabricando no futuro dessa pessoa aquele comportamento. Gente, isso é muito sério. Façam essa experiência para vocês terem uma ideia. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos lá. Uma pessoa que tem ciúmes, que tem um casal, uma pessoa, pode ser o marido, a mulher, que tem ciúmes, desconfia do outro, vive o tempo todo desconfiado do outro. Sabe o que você está fazendo? Quando você tem ciúmes e você desconfia do seu parceiro, da sua parceira, você está influenciando a pessoa a ter esse comportamento. E dentro desse conhecimento, a física quântica fala isso, você está influenciando. Dentro desse conhecimento da lei do desdobramento do tempo, você está o quê? Fabricando
este potencial no futuro da pessoa que você desconfia, no futuro da pessoa que você acha que vai te trair. Ela vai fazer exatamente como você pensou. Observam isso, gente. Eu estou dando esse exemplo, você pode pegar qualquer outro. A pessoa vai fazer exatamente como você imaginou que ela é, o que ela é, como ela se comporta. Porque você, além de influenciar ela, você criou no futuro, você fabricou no futuro um potencial. Entende? E quanto mais controle emocional e mental a pessoa tem, mais ela tem influência sobre os outros. Você pode fazer isso com um filho, com um parente, com um amigo. Aquilo que você pensa do outro, o que você vê no outro, você está fabricando essas consequências no futuro do outro. Vamos supor que você não gosta de uma pessoa e você, tomara que ela faz isso, tomara que ela quebra a cara. Ó, quando a pessoa fala, tomara que ela quebra a cara. Quando você fala isso, você pensa, não precisa nem falar. Você está fabricando no futuro da outra pessoa esta consequência. Se você for fazer uma análise disso que eu estou falando, você vai ver e vai perceber o poder que tem o pensamento. Aí a pessoa pode até falar, nossa, mas por que eu quero ficar rico e ficar rica e ganhar na Mega Sena e não consigo? Tá, tem muita coisa envolvida, com certeza, muita coisa, muita crença envolvida, de não merecimento, muitos potenciais que você criou contra você mesmo para você não ser isso. Entende? Você criou muitos obstáculos, muitas situações você criou para que isso não aconteça. Porque se você tem esse pensamento e você está em ressonância com ele, e outra coisa, e você tem certeza e tem uma conexão íntima com o seu duplo, com certeza ele vai trazer isso, o melhor futuro para você. Não é o pior, é o melhor. Porque o seu duplo é você na outra dimensão. Não tem como ele trazer algo ruim para você. A não ser que você está criando só potenciais ruins o tempo todo. Ruim o tempo todo. Entende? As pessoas que não têm os pensamentos próprios, que vai, como diz a música lá, deixa a vida me levar, de qualquer jeito, não tem escolhas, não cria potenciais benéficos para si próprio, o que acontece? Ela vai viver potenciais criados por outras pessoas. Entende? É aí onde vai aquela coisa de manada, sabe? Se você não tem escolha, se você não sabe o que quer, você é levado a atualizar os potenciais criados pela humanidade. É isso que o Jean-Pierre fala, que desde 1989 para cá, todos os potenciais criados pela humanidade estão disponíveis para nós. E a gente, em vez de escolher o melhor, estamos escolhendo o pior. O que é isso? Todos esses potenciais maléfico, ruim, que foram criados pela humanidade, por exemplo, aí, ó, nessa parte de a maioria das catástrofes coletiva que está acontecendo, tsunami, terremoto, acidente aqui que mata milhões e milhares de pessoas, é porque essas pessoas em conjunto entrou em ressonância com esse potencial coletivo. E às vezes um lugar tem essa energia, um país tem essa energia, ele explica direitinho dentro desse conhecimento. O lugar tem a energia de atração desses problemas, a região, o país, as pessoas têm essa energia, esse potencial fabricado há milhares e milhares de anos. Ele até também dá um exemplo, por exemplo, na Ásia, tem alguns países que os próprios pais vendem as próprias crianças ou colocam as crianças para se prostituir, para receber dinheiro. Então, o que esses pais vão receber de volta? Elas estão fabricando no futuro dos próprios filhos, das crianças, potenciais ruins. O que esses pais vão receber de volta? Potenciais ruins.
tanto eles quanto as crianças. É onde acontece terremoto, tsunami, furacão e por aí vai. Gente, alguma coisa tem por trás. Alguma coisa tem por trás. Todos esses acontecimentos são energia. São energia dos próprios pensamentos da humanidade. Terremoto, tsunami, maremoto, furacão, acidentes que engloba milhares e milhares de pessoas, vulcão que entra em erupção. Tudo isso, gente, é energia. É como se fosse uma energia que está condensada de milhões e milhões de pensamentos. Sabe, a pessoa pensa muito nesse assunto, que quer dizer, uma pessoa não, milhares, né? Milhares de pessoas pensam muito ou pensou muito nesse assunto. E o que acontece? Elas estão agora atualizando estes potenciais. E todos eles estão vindo à tona para ser corrigidos. Como a gente deve corrigir? Junto com o nosso duplo, mudar a visão, mudar a forma de ver essa situação. Mudar a forma de ver essa situação. Quando você faz isso, você está mudando o potencial, você está corrigindo o potencial junto com o seu duplo. Nunca ver o problema. A gente tem que ver ele resolvido. Pronto. Você está junto com o seu duplo corrigindo esses potenciais. E o nosso duplo, ele está conosco. Nós estamos aqui nessa encarnação, nesse exato momento, gente, para dar essa liberdade para o nosso duplo fazer isto, tanto por nós quanto pelo planeta, pela humanidade. E é assim que nós vamos se livrar ou ter o livramento desses potenciais catastróficos que foram fabricados pela humanidade durante 25.920 anos, que é um ciclo do desdobramento do tempo. O que é isso? Fala que é a precessão dos equinócios. É um ciclo de 25.920 anos. A cada 25 mil anos, ou 26, arredondando, tem uma mudança planetária de um estado para o outro. Uma mudança planetária de um estado, uma forma, para outro. E agora nós estamos dentro disso, gente. Dentro desses acontecimentos. A energia muda, tudo muda. E aquilo que as pessoas viviam e pensavam anteriormente, pode ver que está mudando completamente a visão das pessoas. Aquilo tem que ser eliminado. De alguma forma, tem que ser eliminado. E é o que está acontecendo. Observe aí no dia a dia para você ver o que está acontecendo no mundo de polêmico, sabe assim, que estão debatendo em todos os países, quase todos os países do mundo. São tudo coisas, assuntos que estavam ocultos e estão vindo à tona. Por quê? Para a gente resolver. Nós temos que resolver isso aí, de alguma forma. É como se a gente vai de frente com esse problema e, resolve isso daí. Isso aqui não vai passar para frente, então vocês têm que resolver isso aqui. Entende? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, aprender mais, gente, tem as aulas online, o link está na minha bio, tá? E no meu canal no YouTube eu coloco abaixo do vídeo para quem quer se aprofundar nesse assunto e saber o que é a lei do desdobramento do tempo, o que é o duplo, qual a relação minha com ele, o que ele pode fazer por mim. Tá entendendo? E muito mais, porque esse estudo, gente, ele não é só físico, não é só para resolver a nossa parte material, física, a nossa parte financeira, afetiva, de relacionamento. Não. A saúde. Não. A nossa espiritualidade também. Então, é um equilíbrio físico e espiritual. Entende? Aí, se vocês quiserem saber mais, clica lá no link da minha bio e se inscreva nas minhas aulas. Tá ok? Inclusive, junto com as aulas, vai as práticas de 40 dias que você tem de conexão em relação com o seu duplo. Como você se conectar com o seu duplo? Como você envia as informações para o seu duplo, recebe informação dele, para você ter
boas experiências de vida, e no final do seu desdobramento, que é com a morte, você tem a reunificação com o seu duplo, que é onde ele está com as suas vestes brancas, luminosas. Gente, isso aqui não é de religião, não é dogma, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo, isso é ciência, tá? Ele está com as suas vestes brancas, luminosas, e no final do seu desdobramento, haverá uma reunificação, se você estiver com a conexão íntima, a reunificação com ele, e aonde você vai voltar para o espaço criador. Do contrário, se não tiver a reunificação, é tirado dele essas vestes brancas luminosas e ele vai com você para a escuridão, para as trevas, aonde fala no Apocalipse, onde haverá pranto e ranger de dente. Gente, isso não tem nada a ver com religião, isso é estudo científico rigoroso através de cálculo matemático, que esse físico francês, o Jean-Pierre Garnier Mallet, ele mostrou cientificamente, eu falo que ele desvendou cientificamente o Apocalipse e a nossa existência humana. E o porquê nós estamos aqui, o que está acontecendo. Desde o Adão e Eva, ele explica todos esses assuntos polêmicos e assim, que trouxe muita, como que eu vou dizer? As pessoas não entenderam, distorceram alguma coisa, mas aqui é muito claro esse estudo, muito claro. Ok? Se vocês quiserem se aprofundar, gente, e aprender sobre isso, é só ir lá na minha bio e se inscrever nas minhas aulas. E aí você ainda vai ter as práticas da quarentena, 40 dias de prática. Lá também eu ensino como você fazer a prática para você entrar em conexão com o seu duplo. Ok? Beijo no coração de vocês e boa tarde para todos. Até mais.